Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotti e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. A principal moeda, a moeda virtual do país, ou melhor, do mundo, que todo mundo conhece, o Bitcoin, surpreendeu o mundo com um interesse que só fez aumentar a sua cotação, que pulou de 4 centavos de dólar quando foi inventada, a quase 20 mil dólares no final do ano passado. Justamente com a euforia vieram as dúvidas sobre uma possibilidade de a moeda não se sustentar e o fato que nasceu fora de um sistema financeiro tradicional, mas que opera com moedas reais. Quem compra Bitcoin compra com dinheiro real, compra com ativos de reais, com dólares, ou seja, com euros. O professor de Direito, especialista em pagamentos, Giancarlo Milito, é nosso convidado hoje aqui no Cenário Econômico. Professor, bem-vindo. Muito obrigado. Vamos começar falando dessas moedas virtuais. Aliás, tem duas moedas. Uma coisa é a moeda virtual, que é o Bitcoin. Exatamente. Ou seja, não é o que a gente chama de algo palpável. Outra coisa é a moeda digital, que simplesmente mudou uma forma de pagamentos como a gente tinha antigamente. As pessoas pagavam no dinheiro, ou seja, em cash, em dinheiro, e agora pagam com cartão. Ou qualquer operação PayPal, por exemplo, que é uma coisa que as lojas aceitam. Isso é moeda digital. Exatamente, Piotr. Isso é moeda digital ou moeda eletrônica. A diferença entre a moeda digital e a moeda virtual é que o lastro da moeda digital, ele é o lastro de uma moeda oficial. Né? Então, quando eu faço uma transação com cartão de crédito, um cartão de débito, ou numa carteira digital, como a PayPal, dentre algumas outras que nós temos aqui no país, o lastro dessa moeda é a moeda oficial do nosso país. Tá? Então, existe uma relação direta do valor que você transaciona com essa moeda digital, essa moeda eletrônica e a moeda oficial. O que se tem é que a transferência se dá por meio eletrônico. Né? Então, a troca é feita pelo meio eletrônico, o que é uma tendência no mundo inteiro. Mas eu tenho lastro, ou seja, eu tenho dinheiro na conta. Exatamente. É isso. O que eu estou simplesmente usando uma forma diferente de fazer o pagamento chegar ao meu fornecedor. Exatamente. É uma maneira eletrônica de fazer o destinatário daquele recurso receber aquele valor. Isso tem regulação pesada, não tem? Isso tem regulação, exatamente. Desde 2013, foi editada uma lei que conferiu poderes ao Banco Central do Brasil para fiscalizar e controlar as empresas que operam no mercado de meios eletrônicos de pagamento. De moeda digital. De moeda digital ou moeda eletrônica. Ou moeda eletrônica. São sinônimos. Isso. Agora, quando a gente fala de moeda virtual, isso é o Bitcoin. Exatamente. O Bitcoin que trouxe toda essa euforia no ano passado, chegou a pouco mais de 19 mil dólares uma moeda. Só que não tem lastro nenhum. Na verdade, o lastro é a confiança, Piotr. A moeda virtual... Mas a confiança em quem você não vê, normalmente em quem você não conhece, operado por um site. Exatamente. Na verdade, operado como ela nasceu, ela se opera. Operado por um sistema. Né? O que está por trás de toda moeda é a confiança, é a credibilidade que se acredita a ela. Existe uma discussão se pode ou não se chamar de moeda, o Bitcoin ou outras moedas virtuais. Né? Hoje tem mais de 1000 moedas virtuais operando e sendo negociadas nas casas de trocas. Tá? O fato é que tudo que se pode trocar, o que uma determinada sociedade aceita como meio de troca para os seus bens e serviços, nós chamamos de moeda. Historicamente, já se usou o gado como moeda. Sim. E aí, a pecúnia do peco, se usou o sal como moeda, o salário também foi moeda. Tá? E em 2008 foi criado um documento, né, por Satoshi Nakamoto, na verdade é um codinome de um grupo de pessoas ou uma pessoa que até hoje não se sabe, né, estabelecendo uma nova regra de se criar uma moeda virtual. Então, é um bem virtual. A partir do momento que as pessoas começam a acreditar de que elas vão poder usar esse bem para a troca de produtos e serviços, elas começam a querer essa moeda. E isso começou lá atrás, em 2009, 2010. Se tem história de que a primeira transação de Bitcoin foi a compra de 2 pizzas por 10 mil Bitcoins. Né? Você vê como custou caro uma pizza? Hoje em dia essa pizza ficou bem cara. Custou bem cara essa pizza. E a partir da difusão de seu uso, principalmente pelos usuários de internet, né? Pelos usuários de web, começou a ganhar credibilidade. Cada vez mais pessoas começaram a querer ter Bitcoin, porque acreditam que com esse bem virtual vão poder comprar
produtos, vão poder comprar outros serviços e outros compram por especulação. O senhor acha que isso isso acha que é sustentável no longo prazo? Para quem estava custando quase 19 mil dólares, um pouco mais de 19 mil dólares, quase 20 mil dólares, e agora caiu para pouco menos de 10 mil dólares? Exatamente. Isso é sustentável? Uma moeda tão volátil quanto essa? Na verdade, essa pergunta ela é feita em todos os eventos que a gente participa e sempre tem essa dúvida, né? O quanto uma moeda virtual é sustentável. É muito difícil nós afirmarmos se o Bitcoin em si ele vai continuar tendo esse gosto da população, dos usuários, né? E essa credibilidade no futuro ou não. O que é engraçado é que muitos no passado apostaram que não, que isso aí seria uma bolha que estouraria. Eu lembro de um evento que eu participei quando chegou a 4 mil reais e muitas pessoas falaram disso não passa e nós passamos próximo de 40 mil reais no Bitcoin. Né? Então ainda é muito complicado, não se dá para afirmar se o Bitcoin crescerá ainda mais ou se ele retrojará e teremos menos pessoas utilizando o Bitcoin. O que eu acredito, o que eu realmente acredito é que cada vez mais nós teremos moedas virtuais no nosso dia a dia. E sempre baseadas na confiança, ou só acredita que haverá alguma regulação do sistema tradicional de trocas financeiras, que são os bancos centrais que fazem isso no mundo inteiro? Hoje são poucos os países que regulam o modelo de Bitcoin. Na verdade, a troca de Bitcoin não é possível ser regulada, porque ela é feita nas nuvens por um sistema, né? Então, os países regulam a troca do Bitcoin pela sua moeda oficial, as casas de exchange são reguladas. Tá? No Brasil, existe um projeto de lei que quer dar autonomia ao Banco Central, mas o próprio Banco Central manifesta que ainda não é o momento. Então, eu acredito que por um tempo nós não teremos uma regulação do Banco Central no fluxo de moedas virtuais, mas eu não tenho dúvida que no futuro, sendo o Bitcoin ou outras moedas virtuais, elas vão ser cada vez mais utilizadas, vão ser cada vez mais desejadas pelas pessoas para comprar coisas, comprar bens, tá? E com isso o volume crescendo, o Banco Central vai ter que intervir e vai ter que regular, porque ela realmente vai trazer risco sistêmico. Tá? Hoje em dia, nós não temos um cenário ainda que mostre ou indique que o Banco Central vá atuar a curto prazo. Então, eu não acredito que isso aconteça aí nesse ano, nos próximos poucos anos. Mas, para o futuro, eu não tenho dúvida que o Brasil vai ter que controlar melhor esse mercado, fiscalizar principalmente melhor as empresas que operam nesse mercado com a troca de moedas virtuais. Professor, nós temos, rapidamente, nós temos as telas da cotação hoje do Bitcoin e do Ethereum, que são duas moedas, está ali. O Bitcoin, para você ter uma ideia, chegou a 19.343 dólares em 16 de dezembro e hoje, no dia 9, estava cotado a 9.237. Esse é o Bitcoin, a estrela das moedas virtuais. E o Ethereum, que é a segunda moeda, nós temos também a cotação, vale um pouquinho menos. Temos a última tela? Bom, mas enfim, também teve uma queda importante nesses últimos tempos. Está ali o Ethereum, olha, de 1.375 dólares, hoje vale 701 dólares. Professor, obrigado pela gente. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Boa noite ao senhor, hein? Boa noite, obrigado. O Cenário Econômico fica por aqui, obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite, até amanhã.